Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo início de mês, na verdade alternando um mês sim, um mês não, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo um pouco mais longo, tratando de algum assunto mais complexo. Neste vídeo, nós estaremos discutindo um tema polêmico, que é o tema sobre a psicanálise. Será que ela é uma pseudociência? E aí nós vamos investigar essa questão. Eu peço a você aí que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo nós estaremos estudando essa questão em 4 partes. Na primeira parte nós vamos discutir a demarcação entre ciência e pseudociência. Na segunda parte nós vamos considerar a irredutibilidade da consciência, a gente vai entender o que eu quero dizer por isso. Na terceira parte, nós vamos discutir a psicanálise como uma filosofia da subjetividade. E na quarta parte, nós vamos perguntar, se a psicanálise enquanto análise, enquanto terapia, se ela funciona. Então, neste vídeo, nós vamos discutir essas questões. Espero que vocês gostem do vídeo. Então, iniciemos o vídeo pela primeira parte, que é a demarcação entre ciência e pseudociência. Então, vamos lá discutir essa questão da demarcação entre ciência e pseudociência. Se a gente vai discutir se a psicanálise pode ser considerada uma pseudociência, nós não podemos deixar de discutir se a psicanálise ela é, digamos assim, uma pseudociência. Nós podemos discutir o que é pseudociência, melhor dizendo. Então, primeiramente, a gente precisa colocar essa questão. O que vem a ser pseudociência? Tem como eu distinguir o que eu faço, e que não é tanto o que vem a ser, mas mais qual é o critério que eu utilizo para distinguir aquilo que é ciência daquilo que não é uma ciência. Nós podemos começar assim que a filosofia da ciência é a área que vai se dedicar, entre outras coisas, a pensar nessa questão. E aí a gente tem várias propostas de demarcação. 2 propostas principais é o verificacionismo e o falsificacionismo. Então vamos começar pensando aqui em 2 propostas de demarcação. Uma primeira proposta de demarcação é que remonta aos positivistas lógicos do Círculo de Viena, como Carnap, e outros pensadores do Círculo de Viena, a ideia da verificação. O que vem a ser uma ciência? A ciência é aquilo que baseia os seus postulados, as suas noções, naquilo que pode ser verificado. As suas hipóteses, as suas teorias, elas precisam ser verificáveis. Qual é o problema dessa noção? Que ela é ou ampla demais, ou seja, ela acaba incluindo coisas demais no campo da ciência, ou ela é estreita demais. Ela acaba por excluir muita coisa do campo da ciência. Porque, por exemplo, o que vem a ser exatamente verificar? Alguém poderia dizer, verificar é quando eu consigo mostrar provas de que aquela teoria está correta. Se for assim, nada é verificável no campo, por exemplo, das leis da física. Como eu verifico, por exemplo, que a água, dada determinada pressão atmosférica ali no nível do mar, ela ferve a 100 graus Celsius. Como que eu verifico isso? Não tem como. Porque eu precisaria, então, de observar todas as águas fervendo a 100 graus Celsius. Como é que eu vou saber que a água no futuro não vai ferver a outra temperatura ao nível do mar, dada certa pressão atmosférica? Então, como as leis científicas são leis universais, ou que pretendem uma universalidade, elas não poderiam ser verificáveis. Nada que é universal poderia ser verificado nesses termos. Então, eu teria que, digamos assim, sofisticar um pouco mais essa noção de verificação. Talvez eu queira dizer por verificação aquilo que, digamos assim, conta em favor daquilo. Só que aí o termo vai ficando muito mais flexível. Então, algo é verificável quando pelo menos algum tipo de evidência conta a favor daquilo. Então, o fato de eu ter observado várias vezes a água fervendo a 100 graus Celsius, essas evidências contam a favor daquilo. Só que quando a gente vai fazendo isso, a gente acaba, por assim dizer, em alargar o que vem a ser uma verificação e começa várias coisas a cair nesse conceito. Então, por exemplo, Deus. Deus é verificável? Não, mas será que as evidências do argumento teleológico, de um design, de um certo projeto na natureza,
Será que a lei da causalidade, a noção de que a gente precisa ter uma causa primeira? Será que os argumentos que os teístas levantam não são assim coisas que vão contando em favor da crença em Deus? Então a gente precisaria discutir o que a gente está chamando por verificação. Se a gente adota um conceito muito rígido de verificação, quase nada é verificável. Se a gente adota um conceito, e se a gente vai alargando o conceito, vai ficando um pouco mais complicado. A matemática, ela é verificável? Em que sentido ela é verificável? Percebe o quanto vai ficando complexo? Por exemplo, na psicologia, se a gente aplicar o conceito verificacionista, praticamente toda a psicologia não é ciência. Como eu verifico a cognição, memória, imaginação, como que verifica essas coisas que são abstratas, são construtos abstratos. Tanto é que os behavioristas, eles vão dizer que tudo aquilo que a gente tem acesso é o comportamento. Então a psicologia deveria se limitar àquilo que é verificável, que é o comportamento. Eu não tenho como verificar a existência da mente. Eu não tenho como verificar a existência da cognição. Eu não tenho como verificar a memória de trabalho, a memória de longo prazo. Como eu verifico essas coisas? No máximo eu tenho os efeitos observáveis, o comportamento. Então toda a psicologia que tenta verificar coisas só poderia se limitar ao comportamento. E por isso, a psicologia cognitiva seria uma pseudociência nesse padrão. Então percebe que o princípio de verificação ele é um pouco complicado. Como que ficam as coisas no caso das ciências humanas, vai ficando mais complexo. Como a gente verifica aquelas teorias científicas da física muito mais abstratas sobre, por exemplo, campos fundamentais quânticos, ou quem sabe sobre coisas que são da realidade fundamental, que são mais fundamentais do que aquilo que é espaço temporal. Então como a gente vai verificando essas coisas que são um pouco, digamos assim, mais difíceis de serem observadas? Como a ciência verifica, por exemplo, aquilo que ela postula sobre a realidade não observável? Porque boa parte das postulações da ciência são sobre coisas que não são observáveis. O Sellers, por exemplo, ele fazia uma distinção entre aquilo que ele chamava de imagem fenomênica e aquilo que ele chamava de imagem científica. E ele dizia, olha, uma coisa é o que eu observo. Uma coisa é aquilo que é observável. Outra coisa são as postulações científicas, que geralmente são sobre coisas não observáveis. A gente vai retomar isso um pouco depois, quando a gente lidar com a questão de uma coisa que chama meta-indução pessimista. Mas aqui é importante que a gente considere que o princípio de verificação como critério de demarcação entre aquilo que é ciência e aquilo que é pseudociência, sendo aquilo que é ciência aquilo que é verificável e que é verificado, e aquilo que é pseudociência aquilo que não é verificável, é extremamente problemático e ingênuo. Além do mais, a gente sabe hoje que não existe uma relação tão explícita entre aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente observa enquanto empírico e aquilo que é a própria realidade. Hoje, ser realista em ciência, ou seja, achar que a ciência simplesmente descreve a realidade como ela é, por meio das suas teorias científicas, é uma ingenuidade. Tanto é que a gente chama isso de realismo ingênuo. E isso, inclusive, a própria psicologia nos mostra que isso é ingênuo. Hoje a gente sabe que a nossa percepção ela não recebe passivamente a realidade. Então, isso que eu observo enquanto mundo físico, na minha percepção, não é algo que minha percepção passivamente toma do mundo. Não se identifica propriamente com aquilo que existe fora de mim. Justamente porque a nossa percepção, como a própria psicologia cognitiva mostra, ela é ativa. Então, algumas pessoas, que eu vou pegar um texto do Rian Lobato, numa conversa que eu tive com ele, ele vai distinguir algumas noções sobre qual que é a relação, digamos assim, da nossa percepção com a realidade. Então, por exemplo, um critério poderia ser a ideia de identidade. Ou seja, há uma identidade entre aquilo que eu percebo, observo e a própria realidade. Essa posição, ela é fraca, ela é questionável, justamente porque hoje a gente sabe que a nossa percepção não é um fenômeno passivo, que simplesmente, digamos assim, quase como tirasse uma foto da realidade. Uma posição mais fraca, seria a posição de que elas são idênticas a um subset, ou subset de conjuntos de estruturas da realidade, que também é algo descartado, também por ainda manter uma certa identidade. Uma terceira posição é de que, na realidade, a nossa relação de percepção com a realidade é chamada de homomorfismo. De acordo com o homomorfismo, a ideia de que não precisamos ter identidade, mas somente uma relação reliável
onde a percepção mapeia ou reflete as estruturas de alguma forma. Então, essa posição do homomorfismo, que é interessante da gente pensar, é mais da gente entender que a nossa percepção, ela mapeia a realidade, né? Ela faz, digamos assim, um mapa da realidade. O mapa não é a própria realidade. Se você pega, por exemplo, faz um mapa da sua cidade, compare o mapa da sua cidade com a própria cidade. Vai ter uma distinção. Mas o mapa, ele retrata, ele reflete o que é a cidade. Então, a nossa percepção de mundo, a nossa percepção empírica, ela é como se fosse um mapa da realidade. Perceba que a nossa visão, o nosso tato, o nosso olfato, a nossa audição, elas não são fenômenos passivos. Elas interpretam já os dados da realidade. A percepção, por si só, ela já é interpretativa, digamos assim. Nossa percepção, ela não é passiva. Nossa percepção não tira uma foto da realidade diretamente. A nossa percepção tem esse caráter que a gente está chamando aqui, homomórfico com a realidade. Ou seja, ela constrói um mapa da realidade. Isso que eu vejo na tela da minha percepção não é a própria realidade, mas é um mapeamento, digamos assim, que minha percepção faz da realidade. Uma quarta possibilidade, né, que alguns defendem, é a ideia de interface, de que não existe uma relação como nenhuma das outras. Seria como se o que a gente experiencia fosse como uma realidade virtual em relação à realidade de fato. Tipo como a tela de um jogo não reflete o hardware ali por trás, mas tem uma relação de interface. Essa posição é mais fraca, né? Ainda vai dizer assim que a nossa relação, então, com a realidade é muito mais arbitrária, muito menos de correspondência, até muito menos que um mapa, né? E essa última seria um tipo de ceticismo, né? Onde tudo é arbitrário. Dessas posições, me parece, assim, de que o homomorfismo ele tem grande chance de ser uma posição mais viável do que a ideia de que há uma identidade e a ideia de que não há relação muito clara nenhuma. Mas por que eu trouxe essa questão? Primeiro, para a gente desfazer uma ideia ingênua de que a nossa observação da realidade é a própria realidade. A nossa observação da realidade é um mapeamento da realidade. A realidade não é exatamente como a gente a percebe. O modo como nós percebemos a realidade é o modo pelo qual a nossa percepção mapeia a realidade. O mapa não é a própria cidade. O mapa de uma cidade não é a própria cidade. Aquilo que aparece na minha tela de percepção não é a própria realidade. Então eu não posso também já começar a olhar para a ciência e pensar que existe um realismo ingênuo. Pensar que a ciência ela descreve a realidade tal qual a realidade é. E depois a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, mas aqui só para a gente pensar porque a verificação ela não é um princípio tão interessante. Uma segunda proposta, né, ela vem do nosso Popper, né, Karl Popper, ele vai propor um outro critério de demarcação chamado de falsificacionismo. O falsificacionismo vai dizer assim para a gente como que funciona a demarcação. Aquilo que é falseável, né, é científico. Aquilo que não é falseável não é científico e seria pseudocientífico. Em que sentido? O que é falseável? Toda vez que o cientista levanta uma hipótese, olha, perceba a diferença do verificacionista. No verificacionismo, você levanta uma hipótese e tenta verificar se ela é verdadeira. No falsificacionismo, a gente vai fazer um movimento oposto. A gente vai levantar uma hipótese e vai tentar mostrar que ela é falsa. Então, o verificacionismo vai pedir para a gente levantar hipóteses para explicar os fenômenos e qual que é o procedimento do cientista a partir daí. O procedimento do cientista a partir daí é tentar justamente mostrar que essa hipótese é falsa. Tentar mostrar como a gente pode falseá-la, como a gente pode mostrar que ela é falsa. No verificacionismo, você precisa me dar critérios, você precisa me dar passo a passo para me mostrar que essa teoria é verdadeira. Se você não me dar passo a passo de como eu posso mostrar que essa teoria é verdadeira, então isso não é científico. No falsificacionismo, você precisa me mostrar passo a passo como eu posso mostrar que essa teoria é falsa. Então, digamos assim, então a gente levanta uma hipótese e a gente tenta mostrar que essa hipótese ela é falsa. A gente tenta falsear a hipótese. À medida que a gente não vai tentando mostrar que ela é falsa, e essa hipótese vai se mantendo, vai se fortificando, ela vai se tornando uma hipótese mais confiável. Esse é o critério de falseamento. No caso, então, o procedimento do cientista seria justamente
ir mostrando que sua hipótese é falsa, e à medida que algo mostra problemas nessa hipótese, a gente vai reformulando e vai fortalecendo as nossas teorias e nos aproximando da verdade, ou nos aproximando daquilo que seria verdadeiro, porque à medida que a gente, pelo menos o falseamento, ele nos mostra aquilo que é falso. Se essa hipótese não passou, ela é falsa. Então, o falsificacionismo, ele nos aproxima da verdade, na verdade mostrando pra gente que a gente está abandonando teorias falsas. Quanto mais a gente abandona teorias falsas, mais a gente se aproxima da verdade. O caminho, ele é meio aquele caminho de excluir, né, aquilo que é falso. Nós nos aproximamos do verdadeiro, excluindo aquilo que é falso. A gente vai por eliminação, digamos assim. A gente vai excluindo aquilo que é falso de nossas teorias. E assim a gente pode ir depurando as nossas teorias. Claro que o falsificacionismo tem problemas. Primeiro, há teorias que a gente chama de pseudocientíficas que podem ser falseadas, podem passar nesse critério de falseamento. A astrologia, por exemplo. Eu posso pegar os princípios da astrologia e fazer questionários, fazer correlações de personalidade, para tentar ir falseando a teoria. Perceba que há uma possibilidade de falseamento. Por outro lado, há teorias que a gente considera científicas que não passam no falseamento. Por exemplo, a teoria da evolução. A teoria da evolução não funciona por falseamento. A teoria da evolução é uma teoria bem estabelecida na biologia. E ela não passa no critério falsificacionista. Por quê? Porque a teoria da evolução é uma teoria extremamente ampla, é um paradigma que a gente vai depois trabalhar com, né? É um esquema, um framework da biologia muito amplo, que envolve evidências de várias áreas, então que acaba sendo um esquema abrangente de compreensão da realidade, um quadro abrangente de compreensão de dados, e esse quadro abrangente não teria como a gente falseá-lo, até porque ele é um quadro extremamente abrangente, é muito complicado falsear todo um sistema completo de compreensão do desenvolvimento das espécies e da vida. E justamente você pode até pensar, hoje, se um biólogo ele encontra um fóssil que contradiz algum elemento da teoria da evolução, ele não vai jogar a teoria da evolução fora. Hoje a teoria da evolução ela está tão bem estabelecida que não vai ser uma evidência de observação que vai fazer alguém abandonar a teoria da evolução. Na verdade, faz muito mais sentido o cientista questionar a sua observação. Questionar se aquela observação estava certa, ou talvez fazer pequenas revisões na teoria, mas não na teoria inteira. Isso é interessante porque não necessariamente o fato de eu encontrar uma observação que parece se contrapor à minha teoria significa que eu preciso abandonar a minha teoria. Na verdade, pode ser que eu duvide da observação, ao invés de duvidar da teoria. E há casos que isso acontece, não é tão simples a questão. Então o falseamento também se mostra, digamos assim, um critério problemático de demarcação entre ciência e pseudociência. Então a gente já tem aí uma limitação em propostas que tentam fazer essa demarcação. Porque uma coisa que a gente precisa entender, quando eu falei, por exemplo, do homomorfismo, e também de algum certo ceticismo que a gente tem que ter em relação à nossa percepção, que a observação ela não é uma coisa infalível. Às vezes nossa teoria está certa e a nossa observação está errada. Nossa observação ela é falível. E a nossa observação ela não precede a interpretação. Toda percepção é uma interpretação, porque ela mapeia a realidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, uma visão ingênua, de que a observação que a gente tem da realidade, a nossa percepção da realidade é como se fosse uma coisa infalível. Como se a percepção nos desse uma certeza de como as coisas são. Então, um elemento importante da gente tomar cuidado aqui é de entender, não existe observação pura, não existe observação infalível, não existe observação neutra e imparcial. Toda observação já é uma interpretação. O que existe não são observações, o que existe são proposições de observação, sentenças observacionais, interpretações observacionais. A observação ela é sempre uma observação interpretada. Não existe observação pura. Entendido isso, nós já entendemos que tanto o critério de falsificação quanto o critério de verificação não são bons critérios para que a gente possa distinguir o que é ciência do que é pseudociência. No entanto, há uma terceira tradição, iniciada pelo Thomas Kuhn, que me parece a mais interessante,
que nos ajuda a pensar o que vem a ser a ciência e qual que é a sua distinção com a pseudociência. Essa proposta, né, que vem da tradição do Thomas Kuhn, ela é iniciada pelo Thomas Kuhn. Outros autores, como Feyerabend, outros autores vão, digamos assim, aperfeiçoar essa noção, né? O Thomas Kuhn vai propor uma coisa, mas ele vai inaugurar, digamos assim, toda uma sequência de pensadores inspirados na teoria dele, que vão, digamos assim, pensar essa questão da ciência. E uma coisa que a gente já precisa compreender é que não existe critério único de demarcação entre ciência e pseudociência. Não existe o método científico. E aqui é mais uma coisa ingênua que eu quero que a gente já desconstrua neste momento do vídeo. Não existe o método científico. A ciência ela tem várias áreas, ela tem vários métodos. Não existe o único método científico. Pessoas, por exemplo, como os fisicalistas em ciência, o que eles faziam? Eles olhavam para a ciência da física e falavam: as demais ciências todas devem seguir o mesmo método que a física segue. Hoje a gente sabe que isso não é bom, que isso não funciona, né? Que as áreas da ciência são diversas e que cada área tem seus métodos próprios. Algumas pessoas ingenuamente pensam: o método científico é aquele método que você faz grupo de controle, que você faz grupo cego, faz pesquisa quantitativa, pesquisa experimental, e aí depois você faz meta-análise, e aí quanto mais... Tem até gente que monta aquela pirâmide, né? O que é mais confiável na ciência? Meta-análise de várias pesquisas quantitativas com grupo cego. Não sejamos tão ingênuos assim, de achar que existe o método científico e que esse método se aplica igualmente a todas as áreas, porque isso não existe. Essa é uma outra coisa ingênua que a gente já precisa começar a desconstruir. Às vezes, quando você conversa com um cientista, ele vai falar: eu trabalho com falsificação, eu trabalho com verificação. Mas se a gente realmente for fazer uma sociologia da ciência e for compreender o que realmente de fato acontece, como é a prática real dos cientistas, a gente vai perceber que a ideia de que existe o método científico é só uma coisa ideal e que isso não existe na realidade. Então, neste primeiro momento, a gente precisa já compreender, para a gente começar a pensar no Kuhn, que não existe o método científico. Então, se você quer demarcar o que é ciência do que é pseudociência por um método único, o método científico, já vá desconstruindo aí essa visão ingênua de que existe o método científico. O método científico ele não existe. Mas o que existe não? Então, o que existe é o que o Kuhn vai chamar de paradigmas. A ciência ela tem paradigmas. Paradigmas a gente pode pensar aqui como um framework ou uma dada compreensão ou um dado enquadramento, digamos assim, da realidade, das observações, do modo de fazer ciência, que os cientistas eles seguem. E como que funciona aquilo que o Kuhn vai chamar de ciência? Primeiro a gente tem o que a gente pode chamar de ciência normal. O que é ciência normal? Ciência normal é como a gente usualmente pensa a ciência. É quando a ciência ela está acontecendo dentro de um dado paradigma. E dentro desse paradigma, essa ciência ela vai evoluindo cumulativamente. Então, digamos assim, desde Ptolomeu, passando por Aristóteles, nós tínhamos o modelo de física aristotélico-ptolomaico. Esse modelo de física aristotélico-ptolomaico, ele nos falava que há várias esferas, que a Lua é uma esfera perfeita, que essas esferas obedecem certos movimentos, que a Terra é o centro. E aí, essa teoria, ela batia matematicamente com várias coisas. Você fazia testes matemáticos, medindo os movimentos das estrelas, dos planetas, e você percebia que essa teoria ptolomaica, ela conseguia prever muito bem o movimento das esferas celestes, ela conseguia explicar muito bem aquilo. E foi sendo feito, dentro desse paradigma, progressos de compreensão da realidade. Esse paradigma nos informava como compreender a realidade, que método o cientista deveria utilizar, e mostrava que as teorias que eram desenvolvidas de acordo com esse paradigma, elas tinham sucesso explicativo, preditivo. Mas uma coisa aconteceu, que foi quando alguns problemas, porque todo paradigma deixa alguma coisa de fora, alguns problemas começaram a abalar esse paradigma. E então surge um paradigma concorrente, o paradigma que vai ter como representante Galileu, Copérnico. Esse paradigma concorrente vai nos informar que, na verdade, a Terra está girando em torno do Sol, que há um sistema solar,
que na verdade a Lua e os demais planetas não são esferas perfeitas. Isso o telescópio vai mostrando, certos cálculos não vão batendo sobre alguns movimentos planetários. E aí, nosso paradigma ptolomaico vai começando a entrar em abalo. Mas o que acontece? As pessoas dentro de um paradigma, os cientistas dentro de um paradigma, eles começam a levantar hipóteses para salvar o paradigma. Muitas das vezes é difícil saber qual paradigma é melhor, porque há um momento em que os dois paradigmas têm igual sucesso explicativo, as contas que eles fazem, tudo que eles interpretam da realidade vai dando certo ali, vai batendo, 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 e fica muito difícil de saber quais dos dois paradigmas é o correto. E há uma coisa que o Kuhn vai denominar de incomensurabilidade dos paradigmas. Os critérios internos a um paradigma são incomensuráveis aos critérios internos de outro paradigma. Pessoas em paradigmas diferentes é como se elas vivessem em mundos diferentes. É só você pensar, o mundo da física moderna, a noção de tempo, a noção de espaço, é tão diferente do mundo ptolomaico, que é como se realmente as pessoas estivessem vivendo em mundos diferentes. E coisas que a gente pensaria na superfície que são iguais entre os dois paradigmas não são a mesma coisa. Até os termos são diferentes. Né? Então, por exemplo, o que é tempo na física ptolomaica, aristotélica? O que é tempo na física moderna, na física newtoniana, na física einsteiniana? A noção de tempo, o próprio significado do que é tempo é diferente. Então, quando você coloca um cientista ptolomaico para discutir com um cientista da física moderna, quando eles falarem de tempo, eles não estão falando da mesma coisa. Né? É como se eles olhassem, já viram aquelas figuras da Gestalt, né? Aquelas figuras de ilusão perceptiva, ou que tem numa imagem você consegue ver duas coisas, né? Dependendo da maneira como você olha. Então tem aquela imagem, por exemplo, da velha e da jovem, ou do pato e do coelho, que é a mesma imagem, mas uma pessoa vê coelho, outra pessoa vê pato. Uma pessoa vê a velha, outra pessoa vê a jovem. É a mesma coisa que acontece em paradigmas diferentes. Eles olham para a realidade e aquilo que eles estão vendo não é a mesma coisa. Um vê coelho, outro vê pato. Um vê velho, outro vê jovem. E como a gente distingue quem está certo? Pega o pato, o coelho. Não tem como. Os dois estão vendo a coisa e bate nas duas teorias o que eles estão vendo. Paradigmas são incomensuráveis. Por causa disso, quando um paradigma começa a concorrer com outro paradigma, critérios objetivos já não tem mais sentido. E tudo vira uma questão de retórica. A pessoa do paradigma que está sendo abalada começa, digamos assim, a acusar as pessoas do outro paradigma de pseudociência, a fazer discursos retóricos. E o que vai acontecer? Ou o paradigma que já existia ele vai se manter e vai sair fortificado, ou um novo paradigma vai se estabelecer e o outro paradigma cai. Quando o paradigma antigo cai, aí tem uma questão emocional muito forte, né, que o Kuhn vai descrever em termos emocionais a vivência da queda de um paradigma. A pessoa vai dizer assim, né, alguns cientistas, né, ele fez uma investigação e constatou algumas falas de cientistas quando o paradigma está sendo abalado e está caindo por terra. A pessoa fala, nossa, é como se não tem mais chão sobre os meus pés. Porque toda a minha visão de realidade está desmoronando. E pense que quando o paradigma cai, tudo cai. O método científico cai, a visão de mundo cai, a compreensão de realidade cai. A ciência inteira ela é desmoronada. Imagina que você é um cientista e seu paradigma está em queda. Está abalado. Olha, tudo que você estudou durante a sua vida inteira, vamos supor que você é um ptolomaico. Tudo que você estudou a vida inteira está errado. Toda a sua compreensão do que é a realidade está errado. O que você entendia por ciência está errado. O seu cargo na universidade, ganhando dinheiro e sendo financiado para fazer pesquisa, está tudo errado o que você pesquisou. Um paradigma, quando ele cai, de verdade, é revolucionário. Revolucionário em que sentido? Muda tudo. Muda a compreensão do que é ciência, do que é realidade. Dentro de um paradigma, há reformas, há acumulações, há mudanças. Dentro de um paradigma, enquanto está a ciência normal, a ciência progride. A ciência faz revisões, mudanças. Mas quando acontece uma revolução paradigmática, o paradigma inteiro cai. Tudo aquilo que foi acumulado de evidência, todas aquelas reformas que foram feitas na teoria, tudo cai, tudo desmorona por terra.
Uma coisa é você fazer reformas numa casa, outra coisa é você derrubar a casa inteira. E quando há uma revolução paradigmática, é como se houvesse, então, um desmoronamento de todas as teorias científicas do momento, toda a compreensão de realidade, e é como se a gente entrasse num mundo novo. E aí vocês podem pensar, então, como foi a passagem, por exemplo, de uma compreensão de física ptolomaica, de física aristotélica, para uma física moderna, uma física ou newtoniana, ou hoje uma física einsteiniana. Então a gente já precisa aqui começar a entender que há esse problema de que, na verdade, a ciência ela opera por paradigmas. Mas o que acontece? Quando um paradigma vence e o paradigma anterior cai, os cientistas do novo paradigma eles fazem um revisionismo da história da ciência. Eles vão fazer uma coisa que é recontar o que aconteceu como se tivesse havido uma evolução cumulativa. O que eles vão dizer? Nossa teoria não é um rompimento completo com as teorias passadas. Na verdade, houve um desenvolvimento, uma evolução até chegar na nossa teoria. Mas quando você realmente olha para o que aconteceu, foi uma revolução paradigmática. Então, uma outra questão, uma outra ingenuidade que eu quero que a gente desfaça, são várias ingenuidades sobre ciência que é importante a gente ir desconstruindo, é a ingenuidade de que há um processo cumulativo de ciência, de que há um único método científico, de que a ciência ela só evolui, né? Na verdade, não. A ciência ela é paradigmática. E os paradigmas eles são determinados por questões sociais, por questões institucionais, por questões políticas. A ciência ela não é independente da sociedade. A ciência ela não é independente da política. A ciência não é independente da institucionalidade. Ciência não é pura objetividade. Ciência tem interesses sociais. Ciência tem interesses políticos. Ciência tem interesses sociais. Então não sejamos ingênuos de achar que quando estamos demarcando o que é ciência e pseudociência, nós estamos falando de pura objetividade. Quando nós estamos demarcando ciência de pseudociência, qualquer pessoa que demarque ciência de pseudociência tem por trás da sua noção de demarcação interesses políticos, sociais e institucionais. Não sejamos, mais uma vez, ingênuos. Mas tudo bem. Se há uma questão de paradigmas, se não há uma questão objetiva acima dos paradigmas, o que vai demarcar o que é ciência do que é pseudociência? O Thomas Kuhn, né, ele foi acusado de ser relativista por causa dessa noção dele de paradigma, mas depois ele esclareceu que não era bem isso que ele estava querendo dizer, e que há sim certos critérios flexíveis que todo paradigma concordaria, né, todo paradigma considerado científico. Esses critérios seriam critérios de virtudes teóricas, e seriam virtudes múltiplas, como a sua teoria tem maior simplicidade, ou seja, ela não multiplica entidades na realidade desnecessariamente, ou ela não multiplica hipóteses desnecessariamente. Essa teoria é abrangente, ela consegue abranger maior quantidade de questões observacionais. Essa teoria ela é preditiva, ela consegue prever o que vai acontecer. Então existem alguns critérios, eles são flexíveis, não são tão rígidos, mas que nos permitiriam assim julgar uma teoria ou um paradigma científico. O problema, alguns vão até pensar que o Kuhn errou nesse ponto, por quê? Por exemplo, Feyerabend, eles vão considerar que, na verdade, as próprias virtudes teóricas variam de paradigma para paradigma, e mesmo que a gente fizesse uma lista de virtudes teóricas, a própria interpretação dessas virtudes teóricas variaria muito, de maneira incomensurável entre os paradigmas. Então, o que é, por exemplo, simplicidade? Uma teoria pode entender simplicidade como isso e outra como aquilo. Cada paradigma teria a sua compreensão do que vem a ser simplicidade. Há críticas de outros campos a esses critérios. Há pessoas que vão falar, não, o fato de uma teoria ser simples não garante que ela é mais verdadeira. Então, há pessoas que questionam essas próprias virtudes. Tem um autor chamado Robert Merton que ele vai propor algumas normas epistêmicas para tentar falar o que é ciência. Então ele vai falar, a ciência tem uma certa questão institucional, né, um certo desinteresse, uma certa questão de ceticismo organizado. Aqui o que a gente precisa entender é que depois no ponto que a gente chegou aqui, nós podemos ter dois movimentos. O primeiro movimento é entender assim, olha,
já que não há o método científico único, o que a gente pode fazer é múltiplos critérios. Né? Não há um critério só para demarcar o que é ciência do que é pseudociência. Não é o falseamento, não é a verificação, são múltiplos critérios. E a gente precisaria elencar quais são esses múltiplos critérios. O problema, como eu disse, é justamente porque a interpretação do que vem a ser esses critérios pode variar entre os paradigmas. É muito difícil a gente, digamos assim, definir quais seriam esses critérios de uma forma que possa realmente fazer a gente fazer uma demarcação clara do que é ciência, do que é pseudociência. Uma outra abordagem, um tanto mais cética, é dizer que a ciência, o que delimita a ciência de pseudociência é uma questão institucional. Digamos, de maneira simples, ciência é aquilo que é feito em institutos científicos, é aquilo que é feito em universidades, em laboratórios credenciados. Então, de fato, aquilo que realmente delimita o que é ciência de pseudociência é uma questão institucional, é uma questão política. Ciência e pseudociência são delimitadas por uma questão institucional. Eu queria, só para a gente pensar aquela questão dos critérios múltiplos, lembrar que a existência de virtudes teóricas é mais questionável por uma outra questão. Por quê? Tem uma coisa um argumento importante na filosofia da ciência que a gente chama de meta-indução pessimista. Esse argumento da meta-indução pessimista foi proposto por Hilary Putnam e ele vai nos falar o seguinte. Vamos pensar no que a gente considera como virtudes teóricas de uma teoria científica, né? Ela é mais simples, mais abrangente, capacidade preditiva. E vamos agora fingir que nós entramos numa máquina do tempo e voltamos a 1000 anos atrás, né? Talvez hoje a gente pudesse perguntar para um cientista: o que faz você achar que suas teorias científicas estão corretas? E ele cite: ela é mais simples, ela é mais abrangente, ela é mais preditiva. Há 1000 anos atrás você encontra um cientista ptolomaico e você pergunta: o que faz você acreditar que suas teorias científicas estão corretas? E ele responde: ela é mais simples, ela é mais preditiva, ela é mais abrangente. Perceba, a teoria ptolomaica, ela se mostrou falsa. Essas virtudes não garantiram a verdade das teorias científicas do passado. Por que então devemos achar que, porque nossas teorias científicas têm essas virtudes teóricas, elas são, digamos assim, melhores, ou que podemos confiar nelas como verdadeiras? Perceba, a meta-indução pessimista, por isso que é uma indução, a gente pega as teorias do passado, mostra que elas têm essas virtudes teóricas, pega a teoria do presente, mostra que ela tem as mesmas virtudes teóricas das teorias do passado, que as teorias do passado caíram, se mostraram falsas, e por isso a gente poderia ter grande chance de pensar por uma indução, por isso que não é certeza absoluta, mas nós teríamos grande chance para pensar que as nossas teorias atuais também vão cair, que nossas teorias atuais também se mostraram falsas, porque essas virtudes teóricas não garantem que as nossas teorias são, digamos assim, as mais verdadeiras. Então, a meta-indução pessimista deve nos dar um certo ceticismo em relação às nossas teorias científicas. Nossas teorias científicas não têm nada de diferente que as tornam melhores do que as teorias científicas do passado. As teorias científicas do passado também tinham abrangência, também tinham simplicidade, também tinham capacidade preditiva. As nossas teorias atuais, por terem capacidade preditiva, simplicidade e abrangência e mais eficiência explicativa, não são por isso mais confiáveis do que as do passado. Então, por que eu trouxe essas questões? Para que a gente possa começar a desfazer algumas noções ingênuas quando a gente pensa a demarcação entre ciência e pseudociência. Né? Agora, vamos supor que a gente considerasse tudo o que foi considerado aqui e pensar, olha, ainda assim, eu entendo que há certos critérios objetivos para demarcar ciência de pseudociência. Mas pensemos no caso das ciências naturais. Talvez nas ciências naturais, como a biologia, a física, a química, talvez nessa ciência seja mais fácil da gente pensar critérios objetivos de demarcação. Mas o que dizer das ciências humanas? O que dizer da psicologia, da filosofia, se é que a filosofia contaria como ciência? O que dizer das ciências sociais? O que dizer até mesmo da economia? Será que nessas áreas é realmente possível fazer uma demarcação objetiva? Ou a história? Será que há uma pseudo-história? Será que há uma pseudo-historiografia, uma pseudo-geografia, uma pseudo-ciência social, uma pseudo-filosofia, uma pseudo-psicologia? Pensando que, se já, mesmo nas ciências sociais, é preciso ter um certo ceticismo
e se desfazer de ingenuidades ao pensar a demarcação entre ciência e pseudociência, o que diremos, pois, por exemplo, a história? Na história é muito subjetiva, há muitas questões subjetivas envolvidas na interpretação dos documentos históricos. Pense em alguém que faz história antiga, alguém que pesquisa, por exemplo, Jesus histórico. O que a gente vai trabalhar ali de critérios? A gente tem critérios de múltipla atestação de documentos, a gente tem critérios de, o documento é mais recente, mais antigo. A questão que fica para nós os critérios são muito mais flexíveis, muito mais subjetivos, muito mais fracos, muito mais probabilísticos. Então fica muito mais difícil, em ciências humanas, fazer essa separação de maneira objetiva entre ciência e pseudociência. E a gente não pode esquecer que a psicologia, o lugar dela entre as ciências é extremamente controverso. Já começa pelo fato de que ela é, digamos assim, uma ciência humana, que ela é uma ciência muito recente, ela surge com Wundt ali no final do século XIX, mas que ela vai ganhando o seu corpo mais para o século XX. E aí, então, nós temos um campo do conhecimento que ainda é muito novo, que o seu lugar é muito incerto. Como não existe o método científico no singular, o seu próprio método é incerto, o seu objeto é incerto. Então, nós temos, por exemplo, será que o objeto deve ser o comportamento humano, como diziam os behavioristas? Será que o objeto da ciência deve ser a cognição, como diziam os cognitivistas? E hoje a gente já tem o pós-cognitivismo, influenciado, por exemplo, por noções relativistas sobre a consciência como ação, questões que questionam paradigmas computacionalistas do cognitivismo. E essa é uma outra questão que a gente não pode ser ingênuo. Toda noção tem pressupostos filosóficos por trás. A psicologia cognitiva é baseada, por exemplo, no computacionalismo, que faz uma analogia entre a mente com questões de processamento computacional. E isso é bem questionável hoje, principalmente nos paradigmas pós-cognitivistas e pós-computacionalistas. Então, não podemos ser ingênuos nem sobre isso. Então, já na psicologia, a questão de demarcação sobre ciência e pseudociência é muito mais complexa ainda. Então, qualquer pessoa que ingenuamente vai falar para você que existe a psicologia científica e pseudopsicologias, provavelmente essa pessoa ainda está partindo de noções muito ingênuas, tanto sobre o papel da psicologia, quanto sobre o lugar da ciência. Então, aqui algumas coisas para a gente não ser ingênuo. Primeiro, não existe uma relação de identidade entre a nossa observação e a realidade. Essa relação é muito mais homomórfica, ou seja, a nossa percepção mapeia a realidade e não é uma foto da realidade. Segundo, não há o método científico no singular, não existe um único método científico. Terceiro, o que é ciência e o que não é ciência é muito mais delimitado por questões institucionais, políticas, por talvez até mesmo critérios múltiplos, mas a gente precisa ter em mente que não há como pensar a demarcação de maneira puramente objetiva, que prescinda discussões sobre questões institucionais, políticas e sociais. Então, tudo isso a gente vai desfazendo. E a gente não pode ser ingênuo de achar que nossas teorias científicas elas são melhores, que elas são mais verdadeiras, porque por causa da meta-indução pessimista, a gente sabe que não é assim. Então, a gente desfaz aqui do realismo ingênuo, a gente desfaz aqui de várias noções ingênuas importantes que a gente precisa se desfazer. Nós precisamos lembrar que na própria psicologia o seu lugar ainda é muito controverso e complexo. Então a gente traz essa primeira parte aqui justamente para pensar essa complexidade. Considerada essa complexidade na demarcação, nós podemos ir para uma segunda parte que a gente vai pensar a questão da irredutibilidade da consciência. Então agora vamos considerar a questão da irredutibilidade da consciência. Ainda que pudéssemos fazer uma distinção entre ciência de maneira objetiva, considerando a ciência como tendo uma objetividade, um método específico, daquilo que não é ciência, nós precisamos primeiro considerar: nem tudo que não é ciência é pseudociência. A religião não é ciência, a filosofia talvez também não seja ciência, a arte não é ciência, e não vamos dizer que tudo isso é pseudociência. Então, talvez agora a gente já precisa começar a pensar que existem 3 grupos: ciência, pseudociência e não ciência, que vai deixar a discussão um pouco mais complexa. E nós precisamos agora considerar uma questão de filosofia da mente. Será que a ciência ela consegue apreender tudo que há? Será que há algo que escapa ao campo da ciência? Será que tudo pode ser reduzido e explicado em termos científicos? Algumas pessoas, também por uma questão ingênua, vão dizer assim que a ciência é o conhecimento maior que a gente tem.
é a forma de conhecimento, a melhor que a gente tem, a que mais pode nos dizer o que é a realidade. Então, ela pode ser tudo o que eu disse no tópico anterior, ela pode ser imperfeita, ela pode ser difícil de demarcar qual é o seu critério, os seus métodos, mas ela seria, digamos assim, a melhor forma de conhecimento que a gente tem, a melhor forma que a gente tem para compreender a realidade, para nos dizer o que é a realidade. Bem, mas será que a realidade inteira é apreendida completamente pelo método científico? Ou será que a ciência deixa coisas de fora? Será que a ciência não tem suas limitações? E talvez a gente pode pensar que tem, por causa da irredutibilidade da consciência. E aqui a gente já precisa trabalhar algumas questões importantes. Primeiro, o que vem a ser consciência? Consciência pode ser pensada, pelo menos em termos minimamente, como algo que envolve pelo menos algum grau de experiência, uma experiência mínima, que a gente chama às vezes, de MPE, Minimal Phenomenological Experience, ou seja, experiência fenomenológica mínima. Em inglês isso é chamado de awareness, que às vezes é traduzido como ciência ou como consciência fenomenológica. Uma consciência fenomenológica é um grau mínimo de experiência, ela inclusive pode ser intransitiva. Em que sentido? Ela não precisa estar direcionada a um objeto, ela não precisa manipular conteúdos. Por isso, paradigmas computacionalistas, como o da psicologia cognitiva, são limitados. Porque eu posso explicar como a cognição manipula conteúdos. Por exemplo, a psicologia cognitiva explica como a cognição manipula conteúdos, armazena conteúdos, processa conteúdos. Mas a consciência, no seu nível mais básico, ela não necessariamente envolve essa manipulação de conteúdos, porque a gente pode estar falando, por exemplo, inclusive a gente pode estar falando de memória, mas uma coisa é o processamento de informações que a memória faz e outra coisa é a experiência subjetiva da memória. Uma coisa é o processo mental e a experiência desse processo mental. Didaticamente, a gente vai distinguir aqui processos mentais de consciência. Processo mental são os estados mentais e a consciência é a experiência subjetiva desses estados mentais. A psicologia cognitiva ela consegue explicar muito bem os estados mentais, o processamento de informações, mas ela não explica muito bem a consciência, ou seja, a experiência subjetiva desses estados mentais. Então nós chamamos aqui de consciência essa capacidade de experienciar. Que o método da ciência é limitado nesse campo e que ele não consegue apreender esse campo, a gente pode pensar por algumas analogias. Uma analogia famosa é o quarto de Mary, Então, imaginemos uma mulher chamada Mary. Ela está presa dentro de um quarto fechado. Ela nasceu ali. As únicas cores que ela vê talvez sejam as cores da parede do quarto dela, que são brancas. Mas ela senta ali no computador, ela abre livros de física, estuda tudo sobre óptica. Ela estuda tudo sobre processamento de cores. Ela sabe tudo do âmbito físico sobre as cores. Ela sabe tudo sobre a cor azul, sobre a cor vermelha, que ela pode estudar em termos de questões físicas. Mas imaginemos que um dia Mary sai do seu quarto pela primeira vez e ela vê o vermelho pela primeira vez, ela vê o azul pela primeira vez. Uma pessoa que acha que a ciência consegue apreender tudo, vai dizer assim que Mary não aprendeu nada novo quando saiu do seu quarto. Ela já sabia o que era azul quando estudou todas as questões físicas sobre o azul. Ela já sabia o que era o vermelho quando estudou sobre todas as questões físicas sobre o vermelho. Se a ciência dá conta de tudo, então quando Mary saiu do seu quarto e observou cores, não havia ali nada de novo para ela. Mas isso parece muito estranho. Parece que a gente pode imaginar Mary saindo do quarto toda feliz, vendo o azul, o vermelho, falando que lindo! Como é as cores, eu nunca imaginei que era assim. Olha, que coisa diferente. Se nós imaginamos que Mary vai sair do quarto e vai ter experiências ricas e inovadoras com a cor vermelha, azul e outras cores, mesmo tendo todo o conhecimento físico sobre essas cores, há algo para além do físico, há algo então que a ciência, com esse conhecimento científico, não consegue apreender. E o que é isso? A gente chama isso em filosofia da mente de qualia, que é a camada qualitativa da experiência. Uma outra forma da gente ilustrar que a ciência, que é que a gente vai chamar de irredutibilidade, Porque alguém pode dizer assim, então eu posso explicar a consciência em termos da física, de questões físicas? Será? Por que talvez não, digamos assim, pensemos o que é o mundo físico. O que exatamente é o mundo físico? Aqui a gente pode lembrar, o Descartes trabalhou isso quando ele pensou uma analogia da cera. Existem várias analogias para pensar isso. Mas uma forma de pensar o que é o físico é a gente pensar o que seria o mundo sem o que a nossa percepção constrói sobre ele. Então, digamos, o que é o mundo sem visão?
né? Suponhamos que nós tiremos a visão, o que sobra? Não há mais cores no mundo, né? Só há cores em relação à visão. É a nossa visão processando as questões sobre luminosidade que ela vai criar o efeito da cor, da experiência da cor. Tirando a visão, não há cor no mundo. O que é o cheiro? Só há cheiro se há olfato. Sem o olfato, né, nós temos elementos químicos que não podemos dizer que eles têm cheiro. Só há cheiro porque há um olfato que cheira. Gosto. Só há gosto porque há o paladar. Só há também sons, barulhos, porque há o ouvido. Sem o ouvido há o quê? No máximo ondas sonoras. Ondas em termos físicos mesmo, quantitativos. Se a gente tira tudo que é qualitativo do mundo, tudo que diz respeito à nossa experiência, o que sobra no mundo é questões quantitativas. O mundo se torna uma questão geométrica, uma questão matemática. Se não há cores no mundo, há apenas questões sobre matizes ali, que você pode numericamente considerar da luminosidade. Se não há barulho no mundo, tudo que sobra são ondas sonoras que você pode analisar quantitativamente. O mundo sem a experiência qualitativa ele é um mundo puramente quantitativo. É um mundo de formas sem cores. Mas, digamos assim, se o mundo que sobra, quando nós tiramos todos os seus elementos qualitativos, é aquilo que é matematizável, e por isso que o Descartes usa o exemplo da cera, né? Tira da cera tudo que é da experiência, né? A sua textura, a sua cor, o seu cheiro. O que sobra da cera? Sobra a extensão. Sobra questões matematizáveis. Então, o mundo sem a nossa experiência ele é puramente quantitativo. O mundo natural ele é puramente quantitativo, o mundo físico. Mas aqui a gente já percebe a irredutibilidade da consciência, né? Como que uma coisa que é qualitativa pode ser reduzida ao que é quantitativo? Como algo que é puramente quantitativo pode dar origem a algo qualitativo? Você poderia dizer, por meio do nosso processo mental, né? Por meio do nosso processo de percepção. Nosso organismo, em contato com o mundo quantitativo, transforma isso em algo qualitativo. A questão é que isso que transforma aquilo que é quantitativo em algo qualitativo é a consciência. E a própria consciência ela é qualitativa. Teríamos que ainda explicar como a própria consciência qualitativa surge de algo quantitativo. Como um cérebro físico, que pode ser descrito apenas em termos quantitativos, poderia dar origem a uma consciência qualitativa. E é isso que a gente considera, então, como irredutibilidade da consciência. A experiência consciente ela é irredutível àquilo que é físico. Então, a ciência natural ela não consegue apreender essa dimensão da subjetividade da consciência. Então, aqui a gente ilustra por esses elementos, o quarto de Mary, essa questão também da questão quantitativa do mundo, que há algo qualitativo na consciência que não pode ser apreendido pelo método científico ou pelos métodos científicos das ciências naturais. Então, aqui a gente tem uma questão de redutibilidade. Talvez agora, sabendo que nós estamos no vídeo de psicanálise, né, isso você pensar, isso é um problema porque a psicanálise não estuda a consciência, ela estuda o inconsciente. É importante dizer que nessa segunda parte eu estou usando consciência no sentido amplo, que inclui o inconsciente. Consciência aqui é experiência, capacidade de experiência pelo menos mínima. Então, aquilo que a psicanálise chama de inconsciente, na medida em que é experiencial, cabe nesse conceito de consciência. Às vezes, a gente distingue consciência de metaconsciência, né, que é o Bernardo Karsp que faz essa distinção. Uma metaconsciência é a capacidade de representar os seus próprios estados mentais, de se voltar para os seus próprios estados mentais. Enquanto só experienciar estados mentais a gente chama de consciência. Então, o que a psicanálise chama de consciência é o que a gente chamaria de metaconsciência, e o inconsciente ainda é consciência. Então, a gente poderia substituir o termo consciência aqui, talvez por subjetividade também, para não criar essa confusão. Então, a subjetividade ela é irredutível àquilo que é do campo da ciência. Portanto, se a psicologia lida com a subjetividade humana, por mais que a psicologia possa apreender até certo ponto algo sobre a mente, ela não pode aprender a experiência subjetiva completamente. Então, mais uma ingenuidade que a gente precisa desconstruir é a ingenuidade de que a psicologia científica poderia dar conta de tudo sobre o humano. Na verdade, o que é mais humano, aquilo que é a nossa experiência qualitativa subjetiva, aquilo que é a nossa consciência, a nossa vivência, é justamente aquilo que a ciência não consegue apreender. A ciência não consegue aprender aquilo que em nós é o de mais humano. Portanto, uma psicologia que se limitasse a ser científica teria jogado fora o que é mais humano, que é a nossa experiência.
que é a nossa vivência. Imagina uma psicologia que ignora a vivência para ficar somente com aquilo que a ciência consegue apreender, somente com processos mentais, com processos de cognição, e ignorasse tudo que é da experiência, da vivência, da subjetividade, daquilo que é único, daquilo que é de cada sujeito, daquilo que é próprio. Por exemplo, eu não sei como é para outra pessoa experienciar a cor azul. Só eu sei como é para mim experienciar a cor azul. Eu não sei como é para você experienciar a cor azul. Para cada pessoa, experienciar a cor azul é algo único, é algo subjetivo. E isso que é único, subjetivo, irrepetível, não pode ser apreendido pelo método científico. Porque a ciência só aprende aquilo que é repetível, aquilo que é universalizável, aquilo que é generalizável. Mas a experiência subjetiva ela não é generalizável. Ela é única, ela é própria de cada um. Né? Você não sabe como é o gosto de café para mim, só eu sei como é o gosto de café para mim mesmo. Há algo ali próprio meu, há algo ali subjetivo. Então, nós precisamos, nesse segundo momento, constatar que uma psicologia científica não dá conta do humano. Né? Ela dá conta dos processos mentais até certo ponto, mas da consciência ela não dá conta. E isso deve significar algo para a gente nessa discussão sobre se a psicanálise é pseudociência. Então, o que eu estou fazendo? Antes da gente chegar na discussão sobre se a psicanálise é pseudociência, a gente passou por uma discussão, né, que passa por desfazer ingenuidades, desfazer noções ingênuas, tanto sobre a ciência quanto sobre a subjetividade humana. Tendo considerado isso, agora sim nós vamos pensar se a psicanálise, depois de considerado isso tudo, pode ou não ser considerada uma pseudociência. E por isso nós vamos agora para a terceira parte do vídeo, que é a questão da psicanálise como filosofia da subjetividade. Então, iniciemos agora a terceira parte do vídeo, que é a noção de psicanálise como filosofia da subjetividade. Agora nós vamos pensar a própria psicanálise. A psicanálise, ela surgiu no início do século XX com Sigmund Freud, né? E principalmente ali com um livro que vai marcar o início da psicanálise é o livro da Interpretação dos Sonhos, do Freud. E a psicanálise vai surgir se propondo como uma ciência natural. Então, a psicanálise freudiana, ela se propõe como uma ciência natural. Depois da morte do Freud, vai ter vários herdeiros da tradição psicanalítica. Então vamos ter Melanie Klein, Anna Freud, François Dolto. Então nós vamos ter vários pensadores ali que vão pensar a psicanálise. Donald Winnicott. Esses autores vão ter distanciamentos e aproximações com Freud. Hoje, em século XXI, a gente tem o que a gente pode chamar de psicanálise contemporânea. E aí a gente precisa distinguir a psicanálise contemporânea de psicanálise freudiana. Psicanálise contemporânea não é freudismo. Qualquer pessoa que se mantesse fiel a Freud completamente, propondo a psicanálise como ciência natural, teria um grande risco mesmo da gente classificar essa pessoa como pseudociência. Freud propôs várias teses esquisitas que hoje não mais se aplicam. Seus herdeiros, como Melanie Klein, François Dolto e outros pensadores, também proporam teses estranhíssimas, né? O Winnicott, por exemplo, falava que autismo tinha a ver com falha materna. Hoje a gente sabe que isso é absurdo. Então, a psicanálise puramente freudiana, realmente ela é extremamente problemática e algumas de suas afirmações podem sim ser consideradas assim muito incorretas, né? E talvez pseudocientíficas. No entanto, a psicanálise contemporânea ela não é o freudismo e ela não se limita a esses teóricos. A psicanálise contemporânea, tomando inspiração desses vários teóricos da psicanálise, e hoje a gente destaca um que é o Jacques Lacan, que talvez seja entre esses herdeiros do Freud o mais proeminente, o que tem mais assim, genialidade na sua teoria. A psicanálise contemporânea ela se tornou um campo muito mais amplo. Ela não se propõe como ciência mais. Então, o psicanalista contemporâneo não se propõe como cientista. A psicanálise contemporânea não é ciência. Só que aí a gente precisa pensar, não ser ciência não significa ser pseudociência. Como eu disse, há 3 grupos. Ciência, pseudociência e não ciência. Então, talvez a psicanálise não seja pseudociência. A psicanálise contemporânea ela é muito mais ampla hoje. Ela tem estudos de cultura, estudos de gênero, estudos sobre questões da sociedade, questões da literatura. E a psicanálise, então, se tornou uma coisa muito mais ampla e complexa hoje. E não está mais presa a Freud, nem presa às explicações simplistas. Então, vários autores de Frantz Fanon, Lélia Gonzalez, vários autores assim vão se inspirar na psicanálise para pensar sociedade, cultura, literatura. E o que então vem a ser, digamos assim, a psicanálise contemporânea considerando essas questões? E aí, vamos voltar ao que a gente pensou.
Existe um campo da experiência da subjetividade que não é apreendida pelo método científico. Isso fez com que, no início do século XX, surgissem correntes filosóficas que a gente pode denominar como filosofias da subjetividade. O que são filosofias da subjetividade? Filosofias da subjetividade são correntes contemporâneas que surgiram por constatar que havia algo que ficava de fora da ciência, algo que não era apreendido pelo método científico. Como vimos, isso que não é apreendido pelo método científico é justamente a subjetividade humana, a experiência qualitativa, a vivência qualitativa, a consciência enquanto experiência, incluindo o inconsciente. É por isso que no século XX, por exemplo, Edmund Husserl vai escrever o livro Crise das Ciências Europeias e vai propor uma psicologia fenomenológica. E ele vai dizer assim, a subjetividade não é completamente apreendida pelo método da ciência. E é por isso que a gente precisa de uma psicologia da subjetividade. Uma psicologia que não se limita à psicologia científica, que vai além, que vai pensar a subjetividade humana. Então, nós podemos classificar como uma primeira filosofia da subjetividade a fenomenologia. A fenomenologia pode ser considerada aí a primeira das que a gente está listando aqui, das filosofias da subjetividade, que surgem por constatar que há algo ali que a ciência não apreende. A filosofia da subjetividade, então, vai pensar uma abordagem da vivência e da experiência humana mais qualitativa, menos científica e mais qualitativa, mais vivencial, mais experiencial. Outro exemplo de filosofia da subjetividade, que vai surgir no século XX, é o chamado existencialismo, que tem ali como exemplos o Sartre, o Camus, o Viktor Frankl, vários autores que vão, assim, Rolomei, que vão pensar a questão da angústia, do sofrimento, da morte, da finitude. Ou seja, eles vão pensar questões relativas à subjetividade humana, que não podem ser completamente apreendidas pelo método científico. Pensar angústia, pensar desespero humano, pensar finitude, né, em padrões científicos é muito complicado. Então, esses teóricos vão tentar pensar essas questões a partir de um método mais qualitativo, mais vivencial, mais experiencial. Outro exemplo de filosofia da subjetividade é o humanismo contemporâneo. Não aquele humanismo mais antigo, né, mas o humanismo, por exemplo, do Carl Rogers, que vai também pensar a subjetividade humana. E por isso nós poderíamos, então, classificar a psicanálise como uma dessas filosofias da subjetividade que surgiram no século XX. Pensado assim, a gente pode entender que a psicanálise não se propõe como ciência. Ela é uma filosofia da subjetividade. Sendo uma filosofia da subjetividade, a psicanálise ela não é uma psicologia. Toda a filosofia da subjetividade possui aplicações em diferentes campos do conhecimento. Você pode, por exemplo, fazer uma psicologia fenomenológica. Você pode fazer uma geografia fenomenológica. Você pode usar a fenomenologia para estudar textos, interpretação hermenêutica de textos. Hermenêutica da realidade, hermenêutica de cultura, hermenêutica de literatura. Você pode usar a fenomenologia para pensar linguística. Então perceba que todos esses campos de filosofia da subjetividade, eles têm vários campos de aplicação. Da mesma maneira o existencialismo, da mesma maneira o humanismo, da mesma maneira a psicanálise. A psicologia é apenas um desses campos de aplicação dessas filosofias da subjetividade. É por isso que a fenomenologia inspira. Não é necessariamente aplicação, mas é mais inspiração, né? A fenomenologia ela inspira um tipo de psicologia que é a psicologia fenomenológica, que por sua vez inspira formas de terapia baseadas na fenomenologia, como a Gestalt terapia, como a terapia, a Dasein-Analyse, como a logoterapia, como várias formas de terapia que vão ter inspirações na fenomenologia. Da mesma maneira, o existencialismo vai inspirar formas de terapia. Na verdade, a logoterapia é mais inspirada no existencialismo. Né? Além disso, a gente vai ter o humanismo inspirando formas de psicoterapia, como é o caso da terapia centrada na pessoa, do Carl Rogers. Da mesma maneira, a psicanálise vai inspirar uma forma de psicologia, uma forma de terapia, que é a análise. Uma coisa, então, que é importante da gente dizer é que a psicanálise, nenhuma das filosofias da subjetividade, se confunde com psicologia. A psicologia é apenas um dos campos de aplicação dessas filosofias da subjetividade. Então, a filosofia da subjetividade, naturalmente, ela vai ter, sim, uma escrita mais experiencial, vivencial, qualitativa, menos formal, menos fechadinha, menos estruturada, mas não é porque essas teorias estão fugindo do rigor.
É justamente porque elas estão lidando com algo que é um campo diferente, que é a subjetividade humana, que é muito mais qualitativa e muito menos apreendida por esses métodos mais fechados. Então, se a gente for perguntar se a psicanálise é uma pseudociência, na verdade não, ela não é nem ciência, nem pseudociência. Ela é uma filosofia da subjetividade. Mas fica a questão da terapia inspirada na psicanálise. Ela funciona? Então essa é a última questão que nós iremos considerar nesse vídeo. Então nós vamos para a última parte do vídeo, que é a parte sobre se a psicanálise funciona. Então nós vamos pensar a questão das terapias. Antes de tudo, quando a gente pergunta se uma terapia funciona, a gente precisa questionar o que significa funcionar. Geralmente, nas pesquisas sobre se uma terapia funciona, a definição de funcionar está ligada à noção de remissão de sintomas. Funcionar significa que os sintomas de transtorno mental ou de problema psicológico que uma pessoa apresenta serão amenizados ou irão desaparecer no menor tempo possível. E além disso, significa prevenção de recaídas. Significa que após a terapia, essa pessoa não terá mais recaídas naqueles sintomas, ou naquela depressão, na ansiedade, ou no problema psicológico que a pessoa tiver. Então, a terapia que funciona segundo esses padrões de funcionar é a terapia que no menor tempo possível faz com que os sintomas sejam amenizados ou desapareçam e faz com que, depois que terminada a terapia, haja o menor grau de chance possível dessa pessoa reapresentar esses sintomas. Qual que é o problema disso? Quando a gente discute quais terapias funcionam. É que existe dois tipos de terapia. Existe o que a gente chamamos de terapias diretivas e terapias não diretivas. Terapias diretivas são aquelas que têm um propósito bem delimitado e que direcionam o paciente em atingir esse propósito. Terapias não diretivas são terapias que não têm um propósito bem delimitado, pois entende que o cliente ou o paciente possui liberdade em se autodeterminar e construir sentidos no contexto da terapia. Isso já torna a coisa um pouco mais difícil. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que hoje já é considerada uma terapia com várias limitações, por isso há terapias pós-cognitivistas que veem as limitações da TCC, mas aqui a gente não vai pensar agora, nesse momento, essas limitações. Mas a terapia cognitivo-comportamental é um exemplo de terapia diretiva. Ou seja, ela tem uma direção própria. Qual que é a direção dela? Justamente funcionar nesse sentido que eu falei. No menor tempo possível, fazer com que os sintomas entrem em remissão e prevenir com a maior chance possível a chance de recaídas. Geralmente, a terapia cognitivo-comportamental vai colocar ali que ela funciona de 8 a 12 semanas, assim, ou seja, é um tempo pequeno que ela consegue funcionar. Em um período pequeno, ela vai fazer os sintomas entrarem em remissão e vai prevenir essas recaídas. Como ela é diretiva, ela é uma terapia bastante estruturada, bastante dirigida, que vai falar para o paciente o que ele deve fazer, como ele deve fazer, que trabalhos, tarefas de casa ele deve fazer. A sessão também vai ser bem estruturada, com começo, meio e fim. O paciente, numa sessão de TCC, ele define pautas que ele vai estar ali discutindo. Há tarefas para casa, há coisas que o terapeuta vai pedir que ele faça. E é um método, um objetivo e questões bem definidas. Já as terapias baseadas nas filosofias da subjetividade, elas são terapias que a gente chama de terapias não diretivas, porque essas terapias não têm como propósito remissão de sintomas ou cura de transtornos mentais ou coisas desse tipo. As terapias baseadas nas filosofias da subjetividade, como eu disse, elas estão baseadas no quê? Numa filosofia que está pensando no experiencial, a vivência, o qualitativo. Então, o espaço de uma terapia baseada na filosofia da subjetividade não é uma terapia para resolver problemas psicológicos. É uma terapia para construir sentidos, para expressar vivências, para pensar sobre a própria vivência, construir significados sobre a própria vivência. Então, pode ser que uma pessoa numa terapia não diretiva, ela vá para o caminho de tentar resolver os seus problemas psicológicos? Pode ser. Mas ela também pode ir para outros caminhos. Ela pode tentar se autocompreender, interpretar a própria vivência, construir sentidos sobre si mesmo, construir compreensões sobre a própria vida. E essas terapias costumam ser o que a gente chama de não diretivas. Elas dão mais liberdade para o paciente. Elas não direcionam o paciente a uma finalidade. Entendido isso, já começamos a ver a ingenuidade de pessoas que falam que só a terapia cognitivo-comportamental funciona. É óbvio que só ela funciona nesse sentido muito fechado,
Porque ela é uma terapia diretiva, porque ela tem esse propósito. As outras terapias têm outros propósitos. Então seria ingenuidade, mais uma vez, medir com a mesma régua de funcionar uma terapia diretiva e terapias não diretivas. Você medir com a mesma régua terapias diretivas e terapias não diretivas é simplesmente ignorar essa diferença fundamental de propósitos entre uma terapia diretiva e uma terapia não diretiva. Ainda assim, aqueles que falam que não há evidências de que a psicanálise funciona estão simplesmente mentindo. Há sim evidências de que a psicanálise funciona. Há sim evidências de que a psicanálise contribui para a resolução de problemas psicológicos e até remissão de sintomas, embora talvez em graus menores do que a terapia cognitivo-comportamental em casos de depressão, ansiedade. Então há sim evidências de que a psicanálise e terapias que são chamadas de psicodinâmicas funcionam. O que há é taxas menores, mas elas têm taxas de funcionar. Uma outra questão importante de ser considerada é que há um debate sobre o que faz uma terapia funcionar. Há pesquisas que vão indicar que a abordagem do terapeuta não é o mais importante para uma terapia funcionar. O que algumas pesquisas têm indicado como mais importante para uma terapia funcionar é o fato do terapeuta ser uma pessoa experiente e o fato de haver um bom rapport, ou seja, um bom vínculo entre o terapeuta e o paciente. Ou seja, que o paciente não se sinta julgado naquele ambiente, que haja uma conexão entre o terapeuta e o paciente, que haja ali o paciente se sentir num ambiente de autoaceitação, de conforto, né? Ou seja, o que faz uma terapia funcionar é muito mais o vínculo, a experiência do terapeuta. Então, talvez a abordagem do terapeuta não seja aquilo que há de mais importante, digamos assim, para uma terapia estar funcionando. Outra discussão que precisa ser feita também é que a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, embora ela tenha boas taxas de funcionamento, de funcionar no caso de depressão, ansiedade, ela tem taxas baixas de funcionar em outros casos, principalmente em casos de transtornos psicóticos, como é o caso de esquizofrenia ou alguns transtornos borderline, ou dependendo do transtorno, quando é mais um transtorno psicótico, há assim, uma controvérsia muito maior sobre se a terapia cognitivo-comportamental traz bons resultados. Outra discussão também, né, além desses transtornos, há o caso também das pessoas que têm dificuldade de aprendizagem. Então, a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia muito pedagógica, que ela passa tarefas para casa, coisas para a pessoa anotar. E pessoas que têm dificuldade, como dislexia, por exemplo, podem ter muito mais dificuldade, ou transtornos de aprendizagem podem ter muito mais dificuldade com a terapia cognitivo-comportamental. Então, não é verdade que a terapia cognitivo-comportamental funciona para tudo e para todos. E não é verdade que a gente deva usar a mesma régua ou ideia de funcionar para medir terapias com propósitos tão diferentes como a terapia cognitivo-comportamental e as terapias que são não diretivas. Isso ocorre também porque há uma controvérsia enorme, então, sobre o que significa funcionar. Como a gente mede o que está fazendo ali funcionar. Como a gente separa, por exemplo, né? Porque na terapia não é como se a pessoa chega com depressão e ela trata só depressão. Há outros fatores, coisas paralelas acontecendo na vida dela que ela também vai tratar na terapia. Então tudo aí é muito difícil de ser medido, essa coisa de funcionar. Então a gente não pode ser ingênuo quando a gente vê noções muito simples de falar assim, só a TCC funciona. Hoje há também críticas à terapia cognitivo-comportamental, como o fato de que ela foca muito em questões internas. Então ali há aquele lema da psicologia da terapia cognitivo-comportamental. O que importa não é o mundo, mas como você interpreta o mundo. Às vezes o mundo importa muito. Principalmente, por exemplo, uma pessoa negra num mundo muito racista. Talvez a estrutura racista da sociedade importe muito mais do que as interpretações subjetivas que a pessoa faz do mundo. O ambiente pode importar muito mais do que questões internas. Então, uma crítica que às vezes é feita à TCC é que ela é muito internalista. Outra crítica também que é feita a ela é que ela leva muito um pouco em conta questões da emoção. E isso deve acontecer justamente por aquela questão qualitativa que eu disse. Então, se a gente fica com uma psicologia que é muito científica, ela vai dar menos ênfase para questões de experiência, vivência qualitativa. E é por isso que, às vezes, há uma ilusão, né, de que para uma terapia funcionar sobre emoções, basta mudar cognição que você muda comportamento, que você muda sentimento. Né? Mude cognição, mude emoção. Como se mudar cognição fosse suficiente para mudar emoções. Como se toda emoção decorresse de cognição. Como se houvesse quase que uma relação assim. Primeiro vem cognição, depois emoção. Se eu mudo cognição, eu mudo emoção. Há algumas abordagens dentro da TCC que acabam tendo essa ilusão
né, e acabam focando então muito pouco nas emoções e focando muito na cognição, iludidos com a ideia de que para mudar a emoção basta mudar a cognição. Então essas são algumas críticas e limitações da TCC dentro da própria terapia cognitivo-comportamental. Então vai surgir depois ondas e revisões como a terapia do esquema, né? São terapias que vão perceber essas limitações e vão repensar a própria TCC. Mas o que eu quero que vocês entendam quando a gente discute sobre se uma terapia funciona é não sermos iludidos. Inclusive não sermos iludidos até politicamente, economicamente sobre isso. É óbvio que, por exemplo, nos Estados Unidos, os Estados Unidos amam falar que só a TCC é uma boa terapia e que a psicanálise é uma pseudociência, terapias psicodinâmicas são pseudocientíficas. Mas lembremos que os Estados Unidos é um país extremamente capitalista. E num país capitalista, onde você trabalha numa empresa, e essa empresa você dá depressão, essa empresa te manda para uma terapia. Qual terapia vai ser mais interessante para o mercado? Uma terapia que vai resolver os seus sintomas no menor tempo possível, ou uma terapia não diretiva, subjetiva, experiencial, onde você vai construir sentidos sobre a sua vivência a longo prazo, talvez tenha o propósito de resolver o sintoma ainda. É óbvio que uma terapia funcional, que funciona rápido, é a terapia preferida em contextos capitalistas. Isso não quer dizer, né, é importante dizer que a TCC está subordinada aos interesses capitalistas, mas é uma forma da gente também não ser ingênuo sobre o nosso conceito de funcionar em terapia. Então, toda vez que a gente pergunta, a psicanálise funciona? A terapia tal X ou B funciona? A gente precisa também perguntar, o que é funcionar? O que significa funcionar? Será que funcionar é só remissão de sintomas? Será que você está distinguindo bem aí uma terapia diretiva de uma terapia não diretiva? Essas questões precisam ser colocadas. Dentro de tudo que a gente colocou aqui, alguém ainda pode dizer, então parece que não há qualquer jeito da gente distinguir ciência de pseudociência em psicologia. É muito complexa a discussão, muito confusa. O que a gente pode dizer é que, independente disso, a gente não precisa necessariamente jogar a noção de pseudociência no lixo. A gente só não pode ser ingênua sobre ela. Algumas terapias e abordagens em psicologia podem sim ser chamadas de pseudociência quando a gente constata que elas são machistas, que elas têm efeitos danosos. É o caso da terapia de conversão sexual, né, a terapia de cura gay. É o caso da constelação familiar baseada em pressupostos machistas. É o caso de coisas meio coach, meio quânticas, meio esquisitas que às vezes aparecem por aí. Nós podemos sim chamar essas coisas de pseudociência se a gente entende que essas práticas são danosas no contexto da psicologia. É verdade, psicanalistas que têm práticas danosas, mas eu acho que jogar toda a psicanálise no mesmo buraco, no mesmo pacote, é um pouco de jogar, digamos assim, a água da banheira, o bebê fora juntamente com a água suja da banheira, né? Então, digamos assim, que nesse caso, o que a gente pode dizer? A psicanálise ela é muito ampla. Se a gente for jogar toda a psicanálise fora, a gente vai jogar os estudos de cultura da psicanálise fora, os estudos sobre literatura da psicanálise fora, as discussões da psicanálise sobre racismo fora, a gente vai jogar as contribuições da psicanálise para a linguística fora. Então a gente vai acabar, né, jogando fora o bebê juntamente com a água suja da banheira. A gente pode muito bem entender que há problemas e limitações na psicanálise, que há limites dentro da psicanálise. Quando a gente também pensa a terapia funcionar da psicanálise, a gente precisa lembrar que nas terapias não diretivas, a teoria ou abordagem teórica do terapeuta não é tão predominante como em outras abordagens. Não é como se o psicanalista ou analista fosse ensinar sobre o complexo de Édipo, né, ali no seu consultório. Por exemplo, na TCC, é normal que talvez o terapeuta chegue e ensine para o paciente o que é a crenças centrais, pensamentos automáticos, distorções cognitivas, filtragem mental ou outras, né, distorções cognitivas da TCC, que a TCC trabalha. O fato na terapia diretiva, então, é que a teoria do terapeuta ela tem muito peso dentro do contexto clínico. Realmente, há momentos em que o próprio terapeuta vai dar uma aula para o paciente sobre os conceitos da terapia cognitivo-comportamental, sobre o esquema ali de A, B e C, né? De como a cognição influencia a emoção, que influencia o comportamento, sobre o que é pensamento automático, crença intermediária, crença central. Já nas terapias não diretivas, isso não acontece. Um terapeuta fenomenológico não vai dar uma aula sobre ser e tempo para o seu paciente. Um terapeuta psicanalista não vai dar uma aula sobre complexo de Édipo para o seu paciente. O terapeuta vai ter um papel muito mais aberto, muito menos diretivo, e que a teoria não vai ser tanto peso assim. Então essa é uma outra questão que a gente precisa considerar
né? A gente não pode se iludir. A gente pensa, não, mas a psicanálise teoricamente tem algumas questões e aí imagina o terapeuta trazendo isso para a clínica. Nem sempre é assim, tão simples. Então eu acho que a gente pode entender assim, eu acho que como terapia não diretiva e como filosofia da subjetividade, a psicanálise ela tem muito a contribuir. Considerando então a irredutibilidade da subjetividade, eu acho que nós precisamos mais do que psicologia científica e mais do que uma terapia que funcione. A gente precisa também de terapias que considerem a subjetividade humana, não que a psicologia cognitiva desconsidere completamente a subjetividade humana, mas que explicações funcionalistas, até usando o termo funcionalista da filosofia da mente, ou seja, explicações sobre como a cognição funciona, terapias que visam resolver problemas psicológicos, elas têm sua limitação. E as filosofias da subjetividade e as terapias inspiradas na filosofia da subjetividade podem, assim, trazer muitas contribuições para tentar lidar com essa dimensão da vivência humana que escapa ao método científico, que está para além do que as ciências conseguem dar conta, que é aquilo que é de mais humano, mais nosso. Então, a psicanálise eu acho que ela ainda tem um papel muito importante, uma contribuição muito importante. Acho que ela é sim uma terapia que vale a pena, se você quer trabalhar uma questão mais experiencial, mais vivencial. Claro, se você está com problemas psicológicos e seu propósito mais imediato é uma solução desses sintomas, muito bom procurar a terapia cognitivo-comportamental. Claro, agora, se você quer fazer aquela coisa mais vivencial, mais subjetiva, a longo prazo, se conhecer assim, naquele sentido mais de trabalhar questões muito mais subjetivas, únicas, pessoais, talvez essas terapias baseadas em filosofia da subjetividade sejam mais interessantes. E como é uma filosofia da subjetividade, daquilo que é único, daquilo que é vivencial e próprio de cada um, não há régua para medir que se funciona. Porque o que é funcionar para mim, o que é funcionar para outra pessoa, nessas terapias mais não diretivas e baseadas em filosofias da subjetividade, vai ser único, vai ser próprio de cada um. Então, eu concluo dizendo que psicanálise não é pseudociência. Eu acho que até a gente poderia, se a gente for ainda usar o termo pseudociência em psicologia, distinguir o que é a psicologia científica, o que é a psicologia baseada em filosofia da subjetividade e o que é a psicologia baseada em teorias malucas de caras específicos. Então, claro, uma constelação familiar baseada só na cabeça do Bert Hellinger pode ser considerada pseudociência. Um puro freudismo, pode ser considerada pseudociência. Mas a psicologia fenomenológica, a psicanálise contemporânea, a psicologia humanista, a psicologia existencial podem ser classificadas nesse grupo aqui, psicologia inspiradas em filosofia da subjetividade. Então, ao invés de sermos ingênuos e simplistas, talvez a gente até pode fazer 3 grupos de terapia, 3 tipos de psicologia e de terapia. A psicologia baseada em evidências científicas, a psicologia baseada em filosofias da subjetividade, a psicologia pseudocientífica. E eu acho que desses 3 grupos, a psicanálise ela se enquadra melhor na psicologia baseada em filosofias da subjetividade. E nesse caso, então, aqueles que vão ingenuamente distinguir psicologia científica de psicologia pseudocientífica estão fazendo uma distinção muito simplista, muito simples. Melhor a gente trabalhar com 3 grandes grupos: psicologia científica, psicologia baseada em filosofia da subjetividade e psicologias pseudocientíficas. Ainda assim, talvez, depois de tudo que a gente considerou sobre as questões céticas da demarcação entre ciência e pseudociência, alguém diga que não há como demarcar o que é pseudociência. Ou talvez alguém diga: dá para demarcar o que é pseudociência nas ciências naturais, mas não dá para demarcar isso nas ciências humanas, como a psicologia. Nesse caso, ainda assim podemos usar o termo pseudociência como um termo estratégico. Talvez lá na Câmara dos Deputados, no Congresso, para lutar para banir a constelação familiar, a gente possa recorrer à noção de pseudociência, falar constelação familiar é pseudociência, por uma questão de estratégia política. Mas não sejamos ingênuos de achar que há como demarcar com clareza, de maneira epistemológica, para nós que estudamos filosofia da ciência, para nós que temos conhecimento das bases epistemológicas da psicologia, não há como demarcar com clareza e critérios fortes e objetivos na psicologia o que é ciência de pseudociência. Qualquer pessoa que chega nesse debate simplesmente falando a psicologia é baseada em evidência, o resto é pseudociência, simplesmente está sendo ingênuo sobre várias coisas como a gente considerou. Então deixemos de lado a ingenuidade que nos leva ao cientificismo e ao realismo ingênuo e tenhamos uma clareza maior. Não caiamos, como a Susan Haack vai falar, num diferencialismo da ciência, em usar a ciência como um título honorífico
né, ignorando todas essas questões complexas e difíceis sobre a relação entre ciência e pseudociência na psicologia. A questão não é simples e não é tão boba quanto às vezes alguns cientificistas fazem parecer. Então eu concluo que a psicanálise não é nem ciência nem pseudociência. Ela é uma filosofia da subjetividade que inspira formas de terapia como a análise. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.